E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, sua mãe tá pedindo socorro, você não tá percebendo? Eu falei, não tô. Eu chamei ela e falei, mãe, vem cá, você tá me pedindo socorro? Ela fez, tô sim. Eu não tô vendo mais razão de ficar aqui. Então foi aquele, né, e a gente se desesperou e tal. E A gente aí, nunca passou por isso. Nunca tinha vivido isso. A gente nunca tinha vivido isso. Aí vai cuidar, né, enfim, psiquiatra, aquela coisa toda, mas o estar no lançamento manteve ela ativa. Então produzir conteúdo, a gente acabou se aproximando muito dela. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula. Hoje os meus convidados são a Patrícia e o Rafael. Tudo bom, gente? Tudo bem. Me diz uma coisa, em que nicho vocês fizeram mais de 2 milhões de reais por ano com a Fórmula? A gente está aí como desenvolvimento pessoal, mas é sobre carreira no mundo corporativo. Então tá bom. E eu quero saber quem dos dois me conheceu primeiro. Primeiro fui eu. Como é que foi, Fui Patrícia? Eu estava trabalhando ainda, estava dentro do mundo corporativo, né? Fazendo minha carreira. E aí foi, na verdade, uma liderada minha, uma menina do meu time, que falou de você. E que eu estava conversando sobre o que eu queria fazer, algumas coisas diferentes que eu queria fazer para desenvolver pessoas, aquela coisa toda. Eu tinha feito curso de coach e tal, né? Que eu achava que era o caminho. E aí nessas conversas ela falou para mim, você conhece Érico Rocha? Eu falei, não, nem sei o que você tá falando. E ela falou, então assiste ele aqui, que talvez tenha um caminho pro que você tá querendo aí. Aí foi quando eu conheci. Assisti, acho que 2 vídeos. Já assisti, já gostei, acabou, pronto. Eu já falei, é isso. Gostei, colei e é isso aí. E aí eu comecei a conversar, falei com ele, né? E na verdade a gente vem de uma família de muitos irmãos, né? Muitos irmãos. Nós somos em 7 irmãos. Somos irmãos. Somos irmãos. Aí com ele, com mais uma irmã nossa, eu peguei e falei, olha, tem uma história assim, assim, tal, não sei o quê. Érico Rocha. Aí a minha irmã fez, não entendi, mas tá bom, se você acha que é bom, a gente vai. Aí ligamos pra ele. Ela falou, liga pro Rafa, porque o Rafa fez marketing. Ele vai entender o que você tá falando. Liguei pro Rafa, no Viva Voz, nós duas e ele. Rafa, olha, o que você acha de fazer assim, assim, assim? Agência de... Como você falou? Agência de propaganda. De propaganda. Não é agência, não. Aí ele, então explica. Aí expliquei de novo do jeito que eu entendi. Aí ele, entendi. É uma agência. Eu não é uma agência. Aí ele falou, olha, então eu não entendi, mas se você acha que é bom, vamos embora. Vamos embora. Aí entrou. Aí eu falei, então começa a assistir os vídeos do Érico pra vocês entenderem o que é. E aí os dois começaram a assistir você. E leu aquele e-book. E o e-book. Tinha o e-book, não sei se você ainda dá ele, mas tinha um e-book. Isso foi lá em... A gente não distribui ele, né? Mas enfim. Eu comprei pelo e-book. A hora que eu terminei o e-book, eu liguei pra ela e falei, pode comprar lá que é bom. Olha, cara. Vou fazer uma anotação aqui, e-book. Aquele e-book é muito bom. Ele gera o azul gera muita consciência. O azul. Ele conta a história. É uma espécie de lançamento em um livro, né? A hora que eu terminei de ler assim, eu já liguei pra ela e falei, pode... E você leu o que ele tá falando mesmo inteiro? Lê inteiro. Ixi, a gente leu o e-book inteiro várias vezes, fez resumo, fiz apresentação para eles do que eu tinha entendido. A gente discutiu sobre o e-book. A gente fez rodas de discussão. Eu não assisti teu CPL. Eu também não. A gente nunca assistiu teu CPL. Eu te comprei sem CPL. A gente comprou pelo e-book. Vocês estão me falando, eu tava tendo nada a ver com a história de vocês. Vou fazer um parênteses aqui, depois a gente volta. Mas a gente tava tendo uma discussão com a minha equipe sobre o que seria o aquecimento perfeito. Então, tem um lançamento, que eventualmente são as 3 ou 4 aulas, classicamente 3 aulas sobre a oportunidade, que no caso minha é o 6 em 7, no de vocês é a carreira, desenvolvimento de carreira e tal. Inclusive, em que nicho? Vocês já falaram, né? Desenvolvimento de carreira profissional, correto? Isso. Para formação de executivos. Então, assim, eu perguntei, cara, o que seria? A gente estava discutindo o que seria o aquecimento perfeito. O que seria o aquecimento perfeito? E a gente veio com várias ideias, tá? A gente fez isso por uma tarde, E só para contextualizar as pessoas, o que eu tenho que falar, o que eu gostaria que a pessoa soubesse antes de entrar nas semanas de CPL?
que será que eu gostaria? E tem uma coisa que a gente não cogitou. Olha só, não estava no nosso radar. O e-book. Se a pessoa lê o e-book, talvez ela nem precise do... Não precisa nem do CPL. Vai. Nós não vimos o seu CPF. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz propaganda em marketing. Eu sempre tive e-commerce a vida inteira. Então eu já fazia tráfego antes do Facebook existir. Então eu falo para ela, eu tinha uma consciência já do negócio. Quando eu li o e-book, Érico, ele me gerou a consciência e me trouxe verdades. Eu falei, esse cara sabe do que ele tá falando, entendeu? Então, tipo, eu falei, tá, faz sentido, bateu para mim, porque a dúvida da Patrícia, óbvio, né? Todo mundo, puta, mas será que esse cara tá falando a verdade? Será que não tá enganando? Que todo mundo tem essa dúvida. E quando eu li o e-book, ela fez, lê você porque você fez marketing. A hora que eu li, eu falei, faz muito sentido tudo que ele tá falando, como que eu nunca vi isso, entendeu? Gerou essa consciência, tipo, agora eu quero mais. Gerou esse eu quero mais. Então, eu tô vendo que você tem um e-book aqui. Porque tem ele impresso também, né? Olha que massa. Que massa, cara. Eu nunca tinha feito um estudo sobre o e-book. É estudo, muito né? bom. Dá pra fazer O nosso desafio é ter um. É o nosso desafio. O desafio é criar um com esse nível de consciência que o e-book que você tem gera. Posso te dar uma dica de como ele foi criado? Pode. Vocês sabem? Não. Não. Tá, porque às vezes as pessoas acham. Eu fiz um lançamento de cabo a rabo. E a Karina transcreveu o lançamento. Então, o lançamento saiu a cópia da minha boca, né? Eu não sei se ela pegou uma transcrição de um ao vivo ou de um gravado. Mas foi mais ou menos aí. E aí a gente fazia rodadas, porque na hora de transcrever nem sempre são as palavras que eu usava. Então tem uma rodada. Então a gente fez algumas rodadas de lapidação mesmo. Não, peraí, isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Ela funcionou como uma espécie de ghostwriter, né? E foi assim. Então o livro era isso. E foi... Não foi... Na época que eu fiz, se não me engano, não tinha nem 6 em 7. A minha promessa não era nem 6 em 7. Por isso que o nome do book não era 6 em 7. Era como alavancar suas vendas ou criar um negócio... Como alavancar suas vendas na internet ou criar um negócio no absoluto zero. Então, você já escreveu o seu e-book e não sabe. Na época a gente lançou com uma editora. A gente mandou para a editora que tinha lançado um outro livro laranja, os Sacados. Cara, eu preciso ter meus livros aqui de volta. Desde a pandemia. Vamos lá. Ele lançou os Sacados. E eles quiseram até... Ficou tão legal que eles proporam imprimir o livro. E a gente imprimiu. Olha que interessante. Mas a gente falando do aquecimento perfeito, eu acho que o e-book pode ser uma... E tem um cara na internet, eu não sei se vocês seguem muito conteúdo, escutam muito conteúdo fora de marketing, alguma coisa assim? Vocês têm alguma coisa que vocês escutam que não tem nada a ver com o business de vocês e com marketing? Tem alguém que vocês consomem? Não tem. Tem alguns caras que eu consumo. Alguns caras? Tem alguns caras. Bom, eu escuto muito podcasts do Joe Rogan, cara lá boladão nos Estados Unidos. E tem um cara que chama Jocko Willink. E o Jocko é um ex-forças especiais dos Estados Unidos, SEALs, como eles chamam, né? Clássico. E aí ele fala sobre liderança. Ele já foi pra guerra trocentas vezes, ele lidera a galera em situação de guerra. De guerra de verdade, não a guerra mais ou menos, operação que morre mesmo, ataca, fica morrendo, assaltos, aquelas coisas tem aquele americano, sabe aquele filme americano American Sniper? Não sei se vocês já chegaram a ver. Então, aquele cara era liderado dele, estava no batalhão dele. Então, assim, aquele estilo de guerra que a gente vê no filme era o que ele viveu em Hamas, né, no negócio. Então, assim, ele liderava, e ele fala que negócio de guerra, ele aflora a natureza do humano, porque você está a perigo de vida. Tudo é vida ou morte no sentido literal. Se você checou o seu equipamento ou não, é vida ou morte. Se você não segue a fórmula deles lá, é questão de vida ou morte. Né? Então ele fala que aflora tudo
tudo na guerra é tudo muito mais rápido. E aí ele tem um podcast. E o podcast dele é um podcast difícil. Então tem uns que eles entram lá, cara, que eu não consigo sair daquela bola. Mas tem um outro podcast que é interessante. Ele pegou... Tem um que é de táticas de guerra. Inclusive, vou recomendar para quem gosta. Ele fala sobre o ataque indireto. Olha, se você imagina algum combate, se você quer combater tanto verbalmente, quanto não verbalmente, quanto fisicamente, é muito táticas de combate. Enfim. Tem um podcast dele que é muito bom, 285, 286, chama Ataques Indiretos. Ele te ensina a combater indiretamente, vai vendo. Mas é pesado. Pesado. E tem um que ele revisa livros. Só que ele revisa livros de uma maneira diferente. Sabe o que ele faz? Ele lê o livro no podcast. E ao ler o livro, eu nunca vi um estilo de conteúdo que eu imaginaria ler o livro. Então ele pega capítulos do livro, alguns excerpts, é tipo um Nutella do livro. Fala assim, cara, agora eu vou ler isso aqui. E ele lê o livro no podcast. E são podcasts longos e duros, e aí ele vai lendo e vai interpretando. E ele não lê o livro dele. Ele lê livro de outras pessoas. Assim, geralmente tem a ver com guerra ou com liderança. Ou com as duas coisas. Ele tem uma empresa de liderança, ele ensina as pessoas a liderar. Ele tem um que chama... Enfim. Mas é interessante o modelo. Eu acabei de pensar, sabe, eu podia ler meu livro e comentar o meu próprio livro, né? Acho que sim. Pode ser um... Ele é bem bom. Ele é muito bom. E pode ser uma parada que aquece para o lançamento. Ó, vou te dar um livro para você aquecer. E ele chega lá aquecido. Vocês... Quer fazer esses podcasts aqui, inclusive, a gente passou... sei lá, umas 3 ou 4 tardes procurando saber e descobrindo que um livro aquece bem. Vocês estão aqui comigo até hoje, né? Verdade. Ele é muito bom. Que massa. Mas olha, vamos lá. Então aí vocês agora estão dentro da fórmula. E como é que foi a partir daí? Estou fechando meu parênteses, tá? Tá. A gente, na verdade, viu isso no início de 2018, foi quando eles viram, né, o que é, a gente teve acesso ao que era, começou a ver o livro, e aí a primeira ideia que a gente teve, que acho que talvez a maioria tenha, é vamos lançar sem o fórmula, sem comprar a fórmula. E aí a gente tentou, obviamente deu água. Aí em agosto, a gente comprou. A gente comprou em agosto. Em 2018, agosto de 18. Então, março, se eu não me engano, a gente pulou uma janela de compra e foi comprar em agosto. Aí em agosto a gente comprou e começou a fazer o processo. Final do ano... Só que assim, a gente fez ainda 2 lançamentos depois, certo? Sim. Só que não era o meu produto, Érico. A gente não começou com o meu produto. A gente começou lançando a minha mãe. Que certo, é outro sua mãe nicho. Faz o quê? Mais um membro da família envolvido, né? Na verdade, eu conheci... Fui apresentada ao Fórmula, né, através de você... com o case da Marília, de maquiagem. E a minha mãe é maquiadora para pele madura. Então, só para mulheres mais velhas. E a gente decidiu lançar minha mãe para experimentar, meio que cobaia. E aí tinha uma série de razões que fizeram a gente escolher ela, né? Eu acho que tem o lance daqui, a gente queria experimentar para ver se esse negócio funcionava. E tinha ela também, que, enfim, pessoalmente não estava bem, precisava de alguma coisa, né, para a vida dela. E sempre viveu de maquiagem, aquela coisa toda. A gente falou, mãe, vamos fazer esse negócio? Ela fez, vamos. E entrou com a gente. Então, a gente passou 2018, quando foi 2019... Não, final de 18, a gente foi no encontro ao vivo. Entramos no Insider. Você foi, né? Só eu fui, é verdade. Só eu fui. Aí liguei pra eles. Foi a entrada do Insider. Liguei pra eles, né? Liguei pro meu marido, liguei pra eles. Eu falei, olha, tem um negócio assim, 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 papapá. O que vocês acham? Aí veio a parte mais legal da história. Essa é a parte boa. Liguei. Aí ele pegou e falou assim, acho que parece Vambora. bom, né? Vambora. Aí a nossa irmã, que ela falou? Eu não vou vender meu carro. A resposta dela era essa, eu não vou vender meu carro. Tipo, seus loucos. Mas é legal, vai ser bom. Tudo bem, mas eu não vou vender meu carro.
Ela só falava isso, eu não vou vender meu carro, eu não vou vender meu carro. Eu, não, mas vai, vamos tentar, vamos lá, a gente tá tentando sozinho, a gente viu que não é fácil. Vamos entrar no Insider, vai ter apoio, vai ter não sei o quê, vendendo a ideia pra ela. E ela, não vou vender meu carro. A gente já entendeu que você não vai vender seu carro. Mas e aí? Então vamos dormir, vamos pensar. No dia seguinte tinha que tomar a decisão. Pensa, não sei o quê. Aí os 3 de novo no telefone. E aí? E ela? Eu aqui compradinho já, né? Eu também, já tinha conversado em casa com meu marido e falei, se vocês querem, né, vai embora. Aí falamos os 3 no telefone. Gente, e aí? Agora é a hora. Não tem mais tempo pra decidir. Acabou. Né? Tipo, você tava naquele pitch final. Tipo, tem até tal hora pra resolver. Já tava naqueles últimos minutos. Aí liguei pros 2, ela, então, não vou vender meu carro e... Não é a hora. Não é a hora, entendeu? Não estamos com condição pra isso. E não. Primeiro vamos ver se funciona. Aí nós, tá bom. Decidimos. Fechou. Desligamos o telefone. Aí... Eu ligo de volta. Aí ele me liga. E aí, vamos comprar? Vamos. Ele então vai lá e passa o cartão. Aí entramos. Aí passamos o ano de 19 inteiro lançando Minha Mãe. Cara, deixa eu te falar, vou fazer uma pergunta. Isso é super dinâmicas de parceria, né? Ela provavelmente não estava lá, é claro, né? Só tava ali. Não estava no ao vivo. Só Você estava no ao vivo? Só eu. Eu tava na praia, ela ligando. E aí você comprou, mas ela ainda continuou sócia ou na verdade não? Ela ainda não comprou o risco, vocês saíram Não, da ela sociedade? ficou... Não, ela ficou, mas avisando que não ia vender o carro dela. Tipo se assim, vira aí pra pagar. Você assumiu, então se der merda. Você se vira, eu não vou vender meu carro, essa decisão vocês tomaram por conta e risco. Aí a gente, beleza, vai dar bom, não se preocupa. Ela, no pedido pra vender meu carro, ela fazia assim, que é a única coisa que ela tinha. Ela só tinha o carro, ela falou, só tenho meu carro, vocês vão pôr meu carro, leilão agora. Morando de aluguel. Entendeu? Ela mas e aí, como é que foi? E aí você entra no Insider, isso é 2019 agora, começa 2019. Começa 2019, a gente lançou Minha Mãe e teve muita dificuldade de engrenar o dela. A gente passou o ano lançando e patinava. Deixa eu só fazer um parêntese para eu tentar entrar no mundo. Essa entrevista para mim é muito interessante, né? Porque eventualmente eu faço isso de novo e vejo o que eu acertei e o que eu errei. Rafael, o que ela falou que te convenceu? Porque você não viu o que ela viu. Você não viu os estudos de casos, gatilhos mentais, mas alguma coisa no que ela te falou te convenceu. Não, a gente tem uma relação muito forte de confiança. Então, tipo, ela não precisava... Se ela me ligasse e falasse assim, tô comprando, eu ia falar, beleza, entendeu? Eu sei o que ela estava assistindo lá, deveria ser algo muito forte, entendeu? Foi muito mais da nossa relação mesmo do que propriamente do pitch, alguma coisa assim e tal. Basicamente, você confia na Patrícia. Confio muito. Patrícia, se você tá falando que tem que ser... Cara, é estranho, mas vai lá. É tipo isso. É isso. Não tem muito... Na hora que ela falou, beleza. Aí mesmo a outra falando, não sei o que, e eu falei, não, velho. Se ela tá falando, porque o jeito que ela me ligou, ela já ligou na angústia, né? Então, tipo, cara, a gente precisa disso aqui, porque é isso que vai dar a gente dar tração e não sei o que. Sozinho a gente tá vendo que não tá dando. E, obviamente, também tinha isso, né, Érico? Não tava dando certo. A gente não tava conseguindo vender. Quando entrou no Insider, tinha feito uma venda? Não tinha feito nenhuma. A gente foi fazer a primeira em fevereiro de 19. Então, a gente fez 0 vendas sem o Insider, entendeu? Então, tipo, a gente tá vendo que tá patinando. Ela foi no evento, viu um negócio, tá surtada. A ligação dela é tipo, cara, pelo amor de Deus, compra a minha ideia. A gente falou, beleza, eu só confiei. Falei, vambora, pode comprar. Tanto que, mesmo ela falando, não compra, eu ligo de volta pra ela e falo, compra aí, é nóis, vambora. Foi muito nisso mesmo. E essa palavra tá surtada é muito louco, né? Porque ela tava surtada. É a coisa que mais convence. Provavelmente ela não ia ter um argumento lógico para te convencer. Mas o surto, o excesso de confiança, talvez seja o termo técnico menos surtado, uma surtada louca, mas o surto cara, ela tá confiando, tá saindo da boca dela uma confiança tão grande que ela deve ter visto alguma coisa, eu confio nela. É isso. Foi nessa. É muito isso. Massa. Você perguntou pra ele, eu lembrei, quando eu cheguei em casa à noite, eu lembro a cena assim, sentada aqui em frente à lareira conversando com meu marido.
E eu explicando para ele o que eu tinha visto. E ele zero de envolvimento com marketing digital, com nada. Ele olhou para mim e ele fez assim, ué, faz. Eu falei, mas por que você acha que eu tenho que fazer? Eu checando com ele, por que você acha que eu tenho que fazer? Ele fez assim, só pra você ver se não tava louca, né? Você vê, né? Mas ele também é doido, que nem o Rafa. Porque ele virou pra mim e falou assim, porque olha como você tá falando. Você acredita. Ele fez, e se você acredita, eu acredito em você. Faz. O tempo inteiro, o Sandro sempre olhou pra mim e sempre dizia assim, eu acredito em você. Entendeu? Então, ele falou, do jeito que você tá falando, pode fazer. Então, eu acho que essa sensação que eu passei pro Rafa, eu não tinha essa consciência. Eu passei pro Sandro aqui em casa. Ao ponto de ele falar, faz, sem nem entender do que eu tava falando. Tava exalando, né? O insider. Tá? Era a luz no final do túnel naquele momento. É isso. Massa. E aí você entrou, Patrícia, como é que foi a partir daí? Isso, aí a gente lançou Minha Mãe. Deixa eu só fazer, perdão por interromper novamente, mas eu procuro fazer essa parada didática e sim, eu aproveito várias ideias. Acabei de aproveitar uma aqui, que de repente vai mudar meu próximo lançamento, vai vendo. E geralmente eu acho que isso é bom pra mim, mas eu queria só focar uma coisa que é bom pra galera, que isso passa desapercebido para um olho não treinado. Se um dia vocês tiverem que convencer alguém, parceiro de negócio, isso é sócio ou sócia, marido ou esposa, chefe ou funcionário. Funcionário com chefe não é bem assim, porque o chefe meio que tem uma força de imposição, né? Tem uma diferença hierárquica entre chefe e funcionário, então não é bem assim com chefe e funcionário. Mas qualquer pessoa que você está indo de igual para igual, no nível de importância, aquele que tem mais confiança ganha. Não é o que você fala, assim como você fala. E na maioria das vezes, quando a gente chega com eles, a gente não se convenceu da ideia. A gente chega para eles tirarem a gente da ideia. Mas enfim, você olha para o espelho e fala para a pessoa, antes de falar com essa pessoa, se você olhar para o espelho e falar com a pessoa do espelho, eu sei que isso pode parecer muito maluco. Aprendi isso em Londres, num curso muito louco que eu fiz uma vez. Mas o espelho é muito louco. Você entra no banheiro e fala com o espelho. E quando você saca, você fala até a pessoa do outro lado de lá sacar que você realmente está comprometido. Tem histórias disso na minha vida. Tem histórias do comprometimento. E tem histórias disso de pessoas que eu admiro também. Eu conto essa história, contei uma vez no Insider, vou recontar aqui, para mim é interessante. Posso até perguntar para vocês, se vocês fossem, se vocês tivessem a chance de almoçar com alguém, certo? E esse alguém é tipo aquela situação que não vai acontecer, tá? Esse alguém tá vivo ou morto. Não é que a pessoa tá morta, mas você teve a chance de almoçar com uma pessoa que já foi dessa pra melhor. Você pode almoçar, você vai passar a hora, sei lá, o tempo inteiro almoçando com ele, e essa pessoa vai tomar a pílula da verdade. Tipo, você vai falar qualquer coisa e ela, como se fosse uma espécie de entorpecente, uma droga e tal, ela vai falar só a verdade. E você não vai usar nada contra ela, não é a intenção de mudar a história, alguma coisa assim, mas é uma intenção de ter uma conversa com alguém que você queria, você queria ter a chance de conversar com alguém. Várias pessoas vêm em minha cabeça, né? Alguns políticos vêm à minha cabeça. Nossa, ia ser massa. Já pensou? E eu não quero entrar em política não, tá bom? Necessariamente. Mas assim, se vocês pudessem conversar com alguém vivo ou morto, com quem vocês conversariam? E não precisa ter a resposta certa. Patrícia, vem alguém na cabeça? Rafael, vem alguém na cabeça? Um vivo e um morto, talvez. Um vivo e um que já passou. Quem que vem à cabeça de vocês? Morto, eu conversaria com meu avô. Meu avô era muito inteligente. Vivo, eu nunca parei pra pensar nisso. Nossa, eu também não. Eu gosto muito de futebol. Talvez eu quisesse conversar com o Tite, técnico da seleção. Pô, que massa. Um Ronaldinho da vida, um Ronaldo, né? Cara, na época daquela Copa que a gente perdeu pra França, eu queria 98, com o Ronaldo, entendeu? Isso é massa. Não, com o Ronaldo não. O Ronaldo não vai te falar. Você tem que conversar com o Edmundo. Você tem que conversar com o Edmundo. Ele é que ficou de fora. Ó, eu já fiz essa pergunta pra muitas pessoas e eu tô enviesado porque muita gente dá umas ideias que eu nunca tinha pensado.
Eu pensaria em conversar com Jesus. Ia ser massa conversar com Jesus, Eu vi né? você falando Pô, isso. como é que é essa parada e tal. Seria incrível, né? E assim, o Jesus não ia precisar tomar a pílula da verdade, porque o bicho é a Exato. verdade, a definição é a verdade, discutivelmente é isso aí. Mas enfim, assim, fora isso, eu conversaria com um outro cara, com Aristóteles. Olha que louco, eu não sou um cara muito culto, não. Mas depois de um tempo eu descobri que ele era expert em muitas coisas, né? Ele era professor do Alexandre o Grande. E a gente, imagina como um cara tinha tanta sabedoria assim naquele tempo onde... Né, ele escreveu um livro sobre drama, que hoje baseia-se tudo que a gente faz. Basicamente, as regras do cinema são baseadas no livro que ele escreveu, pai. Então, pô, devia ser uma... Já pensou? E outra, já pensou conversar com um cara que não conhece celular? Ele não estava vivo. Você tem que voltar e conversar com ele. Então, ia ser uma conversa interessante. Vivo, os dois já morreram, né? Jesus deu uma ressuscitada, mas não está aqui também para contar a história, tá lá em cima, né? Então, vivo, eu conversaria com Tarantino. Cara, eu tinha uma Quentin Tarantino, aquele diretor. Eu tenho uma admiração pelo jeito que ele conta histórias de uma maneira incrível. Então, assim, e depois de muito... E eu perguntava, essa pergunta era a minha pergunta de... Lá em Londres tem dinner parties. Que é basicamente, geralmente... na Alemanha, em Londres, existe um esquema diferente de como você convida as pessoas para ir à sua casa. E não tem nada de certo ou errado, não. Mas geralmente você convida as pessoas, você cozinha, na maioria das vezes mesmo, e todo mundo senta na mesa e você come. Então as festas lá, geralmente é assim, você sentado numa mesa conversando com alguém. Coisa que aqui no Brasil tende a ser mais diferente, tende a ser um churrasco, tende a ser todo mundo em pé, tende... eu fiz uma sábado passado, foi diferente, não é um jeito todo mundo senta e conversa. E depois de um tempo eu descobri que eu tinha que ter essas perguntas, que elas tornavam as conversas interessantes. Então eu tenho 7 perguntas que eu pergunto sempre em todos esses... E essa aí é uma pergunta interessante, saber o porquê, né? Enfim, e o Tarantino... E recentemente esse Joe Rogan, que é esse americano, conversou com o Tarantino. E ele teve a conversa com o Tarantino que eu queria ter. Olha só, o Rogan, ele é uma conversa muito informal. Não sei se vocês já assistiram algum podcast dele, mas é 3 horas de conversa. E é informal, não conta história, só conta umas coisas muito loucas assim da vida do cara. E aí o Tarantino, o Rogan falava algumas coisas do tipo, mas você é um gênio e você... É tipo da coisa que você consegue vender essas ideias, mas ninguém mais conseguiria. Porque você é o Tarantino. Então, tipo assim, quando ele chega para um produtor, olha que interessante, está entrando em filme, hein, gente? Meu Deus. Mas ele fez coisas que na época ninguém imaginava que seria possível. Ele começou a recortar as histórias, começando pelo fim. Como é que você começa um filme pelo fim? E ele fala assim, você faz isso porque você é o Tarantino, você começa pelo fim porque todo mundo te respeita. Né? Mas um cara normal não respeita. Ninguém ia... Imagina apresentando essa ideia para alguém, né? Uma coisa do tipo. Ele falou assim, não é bem assim não. E ele conta a história que ele tinha feito o primeiro filme dele e fez sucesso. Reservado, Cães de Aluguel. Aí ele foi pro segundo filme, que foi Pulp Fiction, que discutivelmente é um dos melhores roteiros já escritos da categoria, né? E o produtor era um boladão de Hollywood. Era o Weinstein. Nossa, inclusive está em polêmica total, mas na época é um dos maiores produtores. E o Weinstein botou $8 milhões na mão do Tarantino, que trabalhava numa videolocadora. Olha só, o emprego dele antigamente era uma videolocadora. Botou $8 milhões para ele gastar no filme. No segundo filme. E o Tarantino, cara, olha o sonho do cara. Tá aqui, ó, 8 milhões. Ele não tinha dinheiro, ele trabalhava numa videolocadora. Tá aqui, 8 milhões. E aí o Tarantino, não sei se vocês já assistiram Pulp Fiction por acaso? Não. Não, mas enfim, recomendo, tá? É um dos vídeos onde ele mostra, tem 2 assassinos no vídeo, vai vendo. E na maioria das vezes os filmes mostram os assassinos assassinando, entrando, batendo, fazendo acontecer. O Tarantino, ele começa a mostrar a vida dos assassinos quando eles não estão assassinando. Tipo, quando eles estão esperando o cara chegar em casa
e tá morrendo de vontade de ir no banheiro. Tipo, ele tá lá pra matar o cara e tá morrendo de vontade de ir no banheiro. Como é que você faz, entendeu? Tipo assim, então ele mostra o background, os assassinos da vida de duas pessoas, o que eles conversam, o que eles falam, enfim. E um desses assassinos, ele queria que fosse o John Travolta. E aí ele chega pro Einstein e fala assim, ó, esse papel eu quero que seja o John Travolta. Só que o John Travolta estava em declínio na época. E ele fazia filme de dancinha, de Saturday Night, disso, mas não fazia filme de gangster. Ele não era um gangster. E o Einstein estava botando dele, estava pagando a conta, pagando os boletos. Aí ele volta pro Tarantino e fala assim, não, John Travolta não dá, tá em declínio e não é um gangster. Escolhe qualquer outros 3 nomes. Me dá 3 nomes. Que quem convencia os caras a atuar não era o Tarantino, não era o Einstein, que era o produtor. O Tarantino voltou. E o Tarantino é clássico, né? Ele pega atores em declínio, troca o papel completamente e bota nos filmes dele, né? O Travolta é isso. Aí ele volta pro produtor dele e fala assim, ó, senta com ele e fala o seguinte, isso ele contando no Joe Rogan, ele fala assim, ó, tá aqui um filme do Travolta, onde o Travolta é gangster. Você falou que ele não fez nenhum filme de gangster, não, tem esse aqui que ninguém conhece, mas esse aqui ele é gangster. Eu quero que você assista esse filme. E se depois de você assistir esse filme, você ainda achar que o Travolta não é ideal para esse filme, para esse papel, acho que a gente não deve trabalhar junto. Então, o que é isso? Isso é a Patrícia falando com o marido, ou a Patrícia, sei lá, falando com você. Ele estava disposto a ir sozinho e deixar o dinheiro que ele tinha na mesa por uma coisa que ele acreditava. E o Einstein, o produtor, falou assim, cara, ele deve estar vendo alguma coisa que eu não estou. E, discutivelmente, esse é o filme onde o Travolta se torna mais conhecido, mais aclamado, mais premiado. Se você for ver, é uma loucura, assim. Ele acertou e virou meme, até hoje, virou cultura, tipo, muito louco. Então, assim, o que isso me coloca? Coisa assim, ó, é o Rafael ligando pra você e falando assim, cara, a gente vai. E é o Einstein falando, ele ainda deu um copo de razão, não, ó, vê esse filme aqui, mas ele sabia que o cara não... Ó, a razão é essa, se você não viu, eu acho que a gente não tem que trabalhar junto, eu não vou trabalhar mais com você. Então, o que ele falou pro Joe Rogan? Não é que o Tarantino é o Tarantino porque agora é o Tarantino. Agora ele é o Tarantino, mas na época não era bem assim, não. Ele teve que botar os 8 milhões dele na época. Ou os contratos, não sei se é exatamente os 8 milhões, os contratos. Ele botou o dele na época. A confiança, no final das contas, eu fechando parênteses para todo mundo e tentando colocar sentido nisso tudo que eu falei, não sei, com uma história de quem que você comeria, quem que você almoçaria, né? Não comeria, quem que você comeria junto, almoçaria, se você pudesse, vivo ou morto, você pegar mal, né? Mas, enfim, fica só o sentido ruim. Entrar o cancelamento. Mas, ó, quem que você almoçaria vivo ou morto? É o seguinte, numa conversa de parceiro, se você está convencido, é difícil de você não convencer alguém. Porque não é o que você fala, e sim o nível de confiança. Seja você diretor de cinema ou meros mortais lançadores como nós. Mas enfim, estou fechando esse parênteses grande novamente só para fazer. E agora vocês estão dentro. Como é que foi isso? Como é que vocês vão a partir daí? Então, aí a gente passou 19 com a minha mãe, não conseguiu engrenar. No meio do caminho, a nossa irmã saiu da sociedade. Aí ficamos só nós dois, lançando minha mãe. Mas não ia de jeito nenhum. Assim, a gente punha, sei lá, 3 mil, vendia 4. Um que deu bom foi 5. Mas era sempre, a gente via que não era uma coisa que dava para escalar, não dava para pôr mais dinheiro para tentar. E a gente lançou a cada 1 mês e meio, o tempo mínimo permitido, né, o recomendado, e fazendo análise, fazendo debriefing. Naquela época era muito o Gui e o Thiago, né, fazendo os debriefings e tal. Mas enfim, o dela financeiramente a gente não emplacou. Mas eu acho que cabe aqui a gente fazer um parênteses do que é sucesso, né? E lógico que as pessoas entram aqui pensando no lançamento como sucesso financeiro, isso e aquilo.
Mas uma vez, Érico, você falou, eu acho que foi num dos encontros do Insider, ou se foi antes, eu não sei. Não vou me lembrar. Mas uma vez você falou que lançar era muito mais do que só o dinheiro que a gente fazia, né? Mas que tinha a ver com impactos que a gente gerava. E que era muito além da grana, assim. Teve uma vez que eu ouvi você falando sobre isso, e lógico que naquela hora, talvez as pessoas, a grande maioria, falaram, mas qual é, né? Romantismo agora? Tá todo mundo aqui querendo fazer o dinheiro valer, fez um investimento, e aí você vê que esse negócio mais parece um romantismo naquela época. Mas a gente quis trazer isso aqui, a gente até pediu permissão, né, para nossa mãe, para trazer isso aqui, e ela falou, não, acho que tem que falar, porque talvez mais pessoas precisem disso na vida também, eu acho que a gente compartilhando leva a isso. Embora a gente não tenha emplacado ela financeiramente, quando a gente começou com ela, e uma das coisas que fez a gente decidir por começar por ela, foi porque ela estava numa depressão muito, muito severa, ao ponto de vir pedir ajuda pra gente. No sentido de dizer assim, eu não tô vendo sentido para eu continuar viva. Nesse nível de depressão, muito forte, muito forte. Uma pessoa que tá no limite mesmo, pedindo socorro, né? E no começo a gente demorou a entender que ela tava pedindo socorro, enfim. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, sua mãe tá pedindo socorro, você não tá percebendo? Eu falei, não tô. Ela falou, então chama ela para conversar. E eu chamei ela e falei, mãe, vem cá, você tá me pedindo socorro? Ela falou, estou sim. Eu não tô vendo mais razão de ficar aqui. Então foi aquele, né? E a gente se desesperou e tal. A gente nunca passou por isso. Nunca tinha vivido isso. A gente nunca tinha vivido isso. Aí vai cuidar, né, enfim, psiquiatra, aquela coisa toda, mas o estar no lançamento manteve ela ativa. Então, produzir conteúdo, a gente acabou se aproximando muito dela. A gente voltou pra casa, né? A gente voltou pra casa. Porque, a gente trabalhando, eu trabalhando, ela trabalhando, a gente saía do trabalho, voltava pra casa dela. E a gente ficava até 2, 3 da manhã na casa dela. Então, quer dizer, ela voltou a ter gente dentro da casa dela, né? Muita coisa foi acontecendo sem a gente muito ter consciência, mas a gente foi se aproximando dela, ficando muito junto, obviamente diminuindo aí o tempo dela para pensar em besteira e dando um sentido para ela. No começo, enquanto não vendia nada, ela ficou muito grudada na gente. Só que a hora que ela começou a vender e ter aluna, ela começou a descobrir que mais mulheres viviam o que ela estava vivendo, porque eram mulheres da idade dela, que viviam o síndrome do ninho vazio, que tiveram, enfim, todas as suas histórias. E ela começou... Síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa. Saem de casa. E a mulher se sente sozinha. Então, meus pais já estavam separados, enfim. Então, ela, de repente, se viu sozinha. Né? E ela tinha uma leitura, até ontem a gente conversou com ela falou, não, era isso mesmo. Ela tinha uma leitura de que ela sempre foi uma mãe muito presente, muito forte, muito guerreira. E ela falou, se eu for embora agora, eles ficam com a lembrança boa da mãe. Olha o absurdo, né? O nível de... E aí a gente... não tá, né? Obviamente a depressão é uma coisa muito forte, sério. Muito séria. É doença que precisa ser tratada de fato. Mas o lançamento foi importantíssimo para manter ela. E aí um dia a gente estava escrevendo... Inclusive para procurar ajuda médica, né? Também ela topou a ajuda daí. Porque a gente falou, tá bom, então a condição é essa. A gente vai com você, mas você vai ter que procurar ajuda médica. Foi verdade. E aí ela topou e aí foi. Foi um jeito de não perder, talvez, a gente ali perto dela. Exato. Né? Tá bom, eu vou fazer eu vou fazer. Vai que eles vão embora daqui de novo. E aí ela começa a se tratar, e ela começa a ter aluna, começa a se conectar com outras mulheres. E um dia a gente estava num final de semana na casa dela escrevendo CPL. E a gente tem isso até gravado, né? Foi uma das coisas mais marcantes. E aí no meio, a gente discutindo o CPL, ela começou a chorar. E a gente falou, o que foi? Ela pegou e fez assim, sabe... Um tempo atrás, eu achava que não tinha mais razão de eu estar aqui. A minha vida não tinha mais sentido nem valor. Eu já tinha criado vocês e não tem mais por que eu viver. Ela falou, só que agora eu descobri que não é verdade. Eu tenho muitas pessoas que eu posso ajudar e pessoas que querem me ouvir, porque eu achava que ninguém mais queria me ouvir, que eu estava velha. E eu descobri que não, que muita gente quer me ouvir. E eu posso ajudar e ser ajudada. E aquele foi um momento muito impactante para nós como filhos. Assim, é uma coisa que mexe muito com a emoção, né? A gente tem que se segurar para falar aqui. E aí a gente olhou assim e falou, caramba, mãe, pelo amor de Deus, tem muita coisa ainda. Ela fez assim, não, agora eu entendi que tem. Então a gente fala, Érico, que naquele dia a gente descobriu que era fazer o 6 em 7. Que não era em dinheiro. Que tinha a ver com a nossa mãe de volta. Então ter ela hoje de volta...
ativa, brincando com os netos, tem o canal dela, tem as alunas dela, ela achou um sentido para a vida dela. Não é o dinheiro que o curso dela traz, mas é o sentido para a vida dela que a fórmula trouxe para ela. Então, acho que tem um pedaço da nossa história que passa muito por isso, é um pedaço talvez muito mais emocional, familiar, mas que a fórmula talvez foi o grande início Sucesso, de um tratamento que traz a nossa mãe de volta. Então, ter a minha mãe de volta vale muito mais do que os 2,8 milhões que a gente faturou, sem dúvida nenhuma, que não é ingratidão, a gente está muito feliz e tem muito mais ainda para faturar. Mas eu queria dizer que existem outras coisas além que a gente proporciona. E eu queria só juntar com uma frase que eu ouvi, eu acho que foi do Bigode num dos últimos encontros do Insider, que ele disse assim: antes de desistir de fazer o seu curso, se por acaso você não está vendendo tão bem quanto você espera, lembra que quando você desiste, você está desistindo de alguém. E esse alguém, quando ele trouxe, eram os alunos, né? E é verdade. Então, assim, a gente vê quantas pessoas são ajudadas, né? E quanta coisa encadeia. E quantas alunas delas que estavam em depressão também estão sendo impactadas. E estão se agarrando nisso, na maquiagem, e estão se buscando ajuda e usando como um início da história. Lógico que a gente não cura a depressão com a maquiagem, mas ele é o início de um resgate, assim, que faz elas, puxa vida, é verdade. Então, ela fala sobre isso abertamente no canal dela, e eu queria só compartilhar, que eu acho que essa história ela é muito forte da nossa vida dentro de lançamentos. É o poder de um gatilho, né? Gatilho é um disparador, dispara uma reação em cadeia. No caso, talvez a maquiagem não cure a depressão, e eu tenho a menor noção, não sou clinicamente treinado, mas talvez fosse um gatilho que reagisse uma reação em cadeia que para algumas pessoas tivesse um efeito positivo. Até porque, se não tentando simplificar o que aconteceu com a sua mãe de forma alguma, mas você fala da síndrome do ninho vazio, os filhos saírem de casa foi um disparador, né? Foi um gatilho que entra numa reação em cadeia, um dos, que faz com que ela começasse a se sentir nesse comportamento mais depressivo. E agora, cadê a minha purpose, né? O meu sentido. O sentido e o propósito de vida mesmo. Criado. Então, e ela até racionalizava de jeito, eu queria que eles tivessem uma memória assim, sabe, minha, logo na hora de terminar agora, por exemplo. Olha que louco. Mas assim, eu não subestimo gatilhos, não. E assim, por mais que eles não sejam o chute final no gol, eles são o chute inicial, né? Daquele jogo que tende a terminar muito bem, muito mal. Nossa, que louco, que bom saber disso. Que massa. É incrível. E é engraçado que esse trabalho é verdade mesmo, quando você encontra e vê que, de verdade, não é que alguém te conta, você é muito legal, a gente quer você é muito importante pra gente. Essa é uma coisa importante, mas quando você vê uma audiência, uma pessoa estranha te agradecendo por aquilo que você passou, é uma sensação muito louca, né? Eu não conheço outra sensação que seja isso. Né? Tipo, faz um tempo que eu não fazia 747, porque eu estava regravando a fórmula. E eu tenho um span cognitivo muito pequeno. Eu queria ter um maior. Mas como eu queria fazer bem feito, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. A gente fez por volta de 2 ou 3 meses e eu gravando de manhã. Porque era a minha melhor performance cognitiva, né? E eu queria realmente que aquilo fosse um bom trabalho, então eu acabei deixando de fazer o 6 em 7 para fazer a regravação da fórmula. Acabei, inclusive, semana passada. Meu Deus, vocês sabem o que é isso, mas enfim, é muito bom. Mas assim, eu senti muita falta pessoalmente do 747. E às vezes até do próprio podcast Faixa Preta, ou Faixa Marrom, dependendo da temporada que eu tô fazendo. Porque tem um pouco disso, né? De que você fala tem efeito, e o ao vivo ele tende a ter mais efeito do que o gravado. O gravado, teve 1 milhão de visualizações, ou 10 mil visualizações. Que isso, entendeu? Não tem um efeito pessoal tanto quanto eu estou falando com uma pessoa. E eu não estou falando que isso é errado falar para 1 milhão de pessoas, não. Estou falando que cognitivamente a gente se sente muito mais realizado falando com uma pessoa ao vivo do que com 1 milhão de pessoas
A gente não consegue ver isso, não. Por exemplo, o quanto vocês me deixam presentes para isso, nossa, muito louco. Eu nunca mais vou esquecer que a mãe da Patrícia e do Rafael foi ajudada. É muita coisa. Foi ajudada e ela ajudou outras pessoas. Olha que louco. E às vezes a gente só fala do dinheiro, né? E nada de errado, porque, enfim. Nada de errado, muito bom também. Ele é bom também. É bom também, mas... Já vivi essa vida que dinheiro é uma coisa ruim. Não, é muito bom. Mas não é só isso, né? Tem essa outra parte que ajuda bastante a vida, o propósito. Mesmo que nunca lance, nunca faça dinheiro, ainda pode ser um ganho ainda maior do que o próprio dinheiro. Nesse caso. Nesse caso é Nesse caso, 100% não é isso. pelo... E ela tem muita consciência disso. Ela fala, eu tô de volta e é isso que me importa. Eu tô de volta aqui com vocês. Legal, né? A gente queria que você massa. soubesse. Mas enfim, agora se a gente volta nesse parênteses, Isso, aí que voltamos. a sua irmã sai e vocês continuamos. Lançando, né, no caso. Isso. E aí foi final de 19. Final de 19, né? Acho que tiveram 2 debriefings que foram muito fortes. Muito marcantes pra gente, né? Uhum. O do Bigode, né? Do Rodrigo, e o do Thiago. O Rodrigo, a gente entrou no último debriefing, praticamente já... Acho que primeiro teve o Thiago, né? A gente tá tentando lembrar a ordem. Eu Ontem a gente mas acho que foi o Thiago. Por lembrar que o Rodrigo foi o último debriefing, acho que o Thiago veio antes. É verdade. A gente teve um debriefing com o Thiago é um lorde, né? Thiago é um fofo. Gente, que ele assim, é um cara que gera valor com um cuidado com o ser humano que tá na frente dele, impressionante. É incrível. Assim. Ele tinha cuidado com as palavras, que ele sabia que minha mãe tá ouvindo e sabe que é dela que a gente tá falando. Ele sacou o momento que ela tava vivendo, assim, ele foi assim... Ele pegou, né? Gente, genial, que cara, assim, tem fãs, assim, nós fazemos parte do fã-clube. E aí o Thiago, muito delicadamente, virou pra mim e fez assim, então... Tá bom, acho que você tem que seguir sua mãe, continua lançando, não tem que parar. Não para, não. Não para o canal dela, não para nada, mas você não tem outra pessoa para lançar? Como quem diz, não é aí que tu vai vir dinheiro, né? Você não tem outra pessoa para lançar? Aí a gente começou a rir, eu falei, Thiago, assim, na verdade, sou eu, mas eu tô ensaiando para colocar minha cara na frente das câmeras, poxa... Eu trabalho numa empresa, tenho a minha carreira, e a gente tem aquela crença de que se eu fizesse isso, enfim, podia desencadear coisas que não seriam positivas. É medo mesmo. Na verdade, é medo no final do dia, né? Poxa, eles vão pôr minha cara, o que vão falar, o que vão não sei o quê. Aquele início de começar. E aí ele me deu uma injeção de ânimo e falou, Patrícia, vai, lança você. Lança, não sei o quê. O que é o produto? E a gente falou um pouco, ele era um produto bem nichado. Era para um cargo dentro do varejo, que é planner. E aí contei um pouco da minha história. Ele falou, então vai, lança. E aí a gente lançou. Aí a gente pôs 2. Pôs 2, voltou 12. Vendeu 12. A gente falou, opa. Nossa, a gente nunca tinha visto isso. Nunca tinha feito um roizinho desse aí, né? Aí a gente falou, opa, será? Aí, beleza, debriefing de novo, não sei o que, lançamos de novo. Colocamos aí antes de lançar... Não foi mais um planner? Teve 2 planners. Não, um só. Foi um só? Então aí veio o Rodrigo. Aí a gente, o último debriefing, veio o Rodrigo. Era o último. Que a gente falou, vamos fazer esse último debriefing e a gente sai do Insider. Todo mundo pensa isso, né? Tá tudo bem. Todo mundo pensa isso até te ouvir. Até ouvir aquele pitinho, né, Dayana? Até ouvir... Meu sonho é ser assim um dia, você sabe, né? Meta de vida. Aí, beleza. Mas aí quando o pessoal fala na live, tá falando que nem o Eric, eu falo, quem dera. Eu falo assim na live, quem dera, né? Eu tô ensaiando pra isso, né? Se já te lembrou, já é um elogio suficiente. Mas continuando aqui a live, aí eu tô comprando cada live. Mas enfim, e aí a gente entrou no último debriefing. A gente tá derrotado. Derrotado. Porque a gente não tinha conseguido erguer minha mãe, de jeito nenhum. E a gente falou assim, vamos fazer por fazer. Já tá marcado, assim, né? Já tá pago. Sabe o que já tá pago? Já tá pago. É o último mesmo, vai acabar o Insider. Vamos fazer. E o Rodrigo teve muita presença, né? Que durante passou, sei lá, uns 20 minutos, meia hora de debriefing. Mas também tá os dois com o braço pra trás e a cadeira lá atrás. Tipo, termina logo aí. E ele, você tá anotando? Não, fica gravado e tal, não sei o quê. Tipo assim, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, é impressão minha? Ou já jogou a toalha?
Aí, já desistimos, de verdade. Eu falei, então por que você tá usando meu tempo? Porque se você desistiu, por que vocês estão aqui? E por que vocês desistiram? Aí a gente começou a falar, não sei o quê. Por que não emplaca, por que não sei o quê. O que vocês estão fazendo para emplacar? O que vocês estão fazendo para mudar? O que não sei... E deu uma esculhambada e uma aula na gente. Fez as duas coisas. Esculhambou, tapa na cara, depois ergueu, pôs de pé e falou, agora vai fazer o que vocês têm que fazer. Foi assim, cara, assim, gratidão de vida, né? Porque foi realmente um momento que a gente estava desistindo da gente também. E aí acontece tudo isso. Aí a gente lança, dá certo o planner, não sei o quê, e vou pro último encontro ao vivo. Com a certeza de que a gente não ia renovar. Era só nós dois dessa vez, né? Já não tava minha irmã. Não vai renovar, né? Não vai. Não vai. Então, já perdemos uma, né? Já deixamos uma no caminho. Então, gente, agora não vamos mais. Mas eu vou porque tá pago, né? Tá pago. Vamos até Brasília porque tá pago. Pegou a passagem com milhas, né? Já tá tudo no esquema. E foi. Aí cheguei lá, já tinha algumas pessoas que a gente, com os encontros ao vivo, fazia aquelas amizades e tudo. E aí pessoas que eu queria deixar aqui o nome também, que foram fundamentais na nossa jornada. A Vanice, né, que você já entrevistou ela. A Vanice, a Márcia Baraldi, que também hoje é faixa preta. A Ana, enfim. Eu tenho medo de falar nomes e esquecer de algumas. E a Vanice, no primeiro encontro, a gente andava juntas, né, nos intervalos. E eu falava, eu lanço minha mãe, ela é sua mãe? Eu, não, ela não é minha mãe, não sei o quê. Mas a gente ficou numa história de que ela era minha mãe insider. Isso ficou tão forte que ela foi conhecer a minha mãe. A minha mãe que conhecia a Vanice. Então elas se conhecem agora, são amigas, enfim, é muito legal. E aí eu, beleza, fui pro último tal e falei, gente, legal, tal, mas... Tô fora. Não vou renovar. Mas, Paty, você começou agora o teu, funcionou. Eu falei, não vou renovar. E sempre no retorno do intervalo, quem vai chegando no horário, né, você meio que dá um presente. Você abre para perguntas. Enquanto o povo ainda tá entrando na sala, né? Você deve lembrar dessa cena que você faz. E eu falei, ele sempre faz isso. Quer saber? Eu vou entrar, vou ficar aqui na sala. Porque a hora que ele abrir, e eu vou fazer a minha pergunta. E aí você faz, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu dei um berro, assim, eu! A Vanice olhou e fez, nossa. Quem fez esse eu? Fiz eu aqui. Aí já tava mais eu. Acho que fui eu aqui. Eu. Quem tem perguntas? Opa! Oi! Levante! Tudo bem? Ele tem que me filmar, que depois eu não vou nem lembrar o que você falou. É muita emoção para uma pessoa. Eu imagino. E aí foi quando a gente conversou ali, sei lá, uns 15, 20 minutos. E aí foi o divisor de águas mesmo, Érico. Que é a hora que eu te expliquei o que era o programa, o que fazer, e aquelas dúvidas, isso e aquilo. E aí você falou, peraí, mas o que você sabe ensinar? O que você gosta? Eu tô falando, não, mas é o comportamento, é isso e aquilo. E você falou, escuta, por que você não abre a boca do funil? Ele pergunta, quantos planners existem no Brasil hoje? Pode crer. Aí você, sei lá, uns 3.000. Aí você faz assim, tipo, então, como é que você vai escalar isso? Pra vender pra... Aí você falou, vai cobrar 40, 80 mil de cada um? Aí eu falei, não. Ele falou, não, pode. Ainda você falou, tem gente que faz um funil e você vai vendendo eternamente pro cara e tal. Eu falei, não era isso que eu queria. Aí você falou, então abre isso. Você sabe ensinar alguém a ser executivo? Sei. Sabe mesmo? Sei. Aí a gente conversou rápido um pouco, você falou da época que você era executivo. Quanto você ganha? Aí foi chegando. Qual que é seu salário? Eu falei, 30 e pouco, não sei o quê, foi indo. Aí você falou, você sabe ensinar alguém a chegar numa posição executiva? Eu falei, sei. Sabe ensinar alguém a ter salário de 30 mil? Sei. Então faz isso. E aí eu saí e falei, é isso! Me achei! Meu Deus! Não sei o quê. Saí de lá, depois da bênção do... deu a bênção. Da Nossa Senhora dos 7 dígitos. Tá virando Nossa Senhora do 8º dígito agora. Do 8º. Nós estamos chegando lá. Vamos lá. E aí, beleza. Aí falei, é isso, tal. E aí, putz, quando terminou, nos intervalos, todo mundo veio pra cima de mim. Paty, o Érico já te deu o caminho das pedras. Agora é só fazer, agora todo mundo no intervalo. Foi com você que o Érico falou? Foi com você? Foi bem marcante aquele momento, assim, muita gente aprendeu com aquilo. E eu falei, foi. Nossa, você vai fazer, né? Você vai fazer. Eu falei, não, eu vou. Lógico que eu vou. Se o Érico falou, quem sou eu? Eu vou falar, não. É óbvio que eu vou fazer. E tá bom, então eu vou, mas agora eu vou fazer sozinha. Vou fazer sem insider. Era minha cabeça, né? De não renovar. E aí eu tomei 2 tapas na cara. Um da Vanice, que falou pra mim, você vai levantar e vai renovar. E pode parar com essa frescura.
né? E não tenha medo, esse é o seu ano. Aí a Vanice, enfim, trouxe muito uma coisa de, poxa, acredita em você, esse é seu ano, vai pra cima, é a sua hora de fazer acontecer, tá. Aí eu falei, legal, Vanice, obrigado, tal, mas não vou. E aí a Márcia Baraldi encostou em mim, já renovou? Eu fiz, ainda não, mas eu não vou. Aí ela fez assim, não vai o quê? Eu falei, eu não vou renovar. Ela olhou bem no meu olho, ela fez assim, o que você quer da sua vida, Patrícia? Eu falei, como assim? Ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer isso. Ela fez, então se é isso que você quer, esteja entre os melhores. E eu não conheço lugar melhor para você estar, senão aqui no Insider. Então você vai levantar agora, vai renovar e só volta aqui quando tiver renovado. Você entendeu? Eu falei, Márcia, calma. Ela falou, calma não. E ela engrossou comigo, ela é fofa. Ela falou, calma não. Você vai lá e vai fazer o que você tem que fazer. Ou então você fala pra você mesmo que você desistiu de você. Eu falei, não é assim. Ela falou, é assim. Aí eu, levantei e fui. Fiz a minha renovação. Mas, calma, ela liga pra mim. Resolvido, não vai renovar mesmo, né? Falei, não, estamos certos. Fechou? Fechou, tá bom. Desligou o telefone, ela tomou esse tapa. Foi lá, renovou e me ligou. Tocou o telefone, eu olhei e falei assim, renovou, né? Ela renovou, falei, beleza. Tamo junto, vambora. Você vai ficar bravo? Eu falei, vambora, mano, vamos pra cima. Aí foi quando a gente colocou a bússola pra funcionar. Aí a gente falou, então vamos fazer, que a gente criou a bússola executiva, que é o programa que a gente tem hoje. E o que aconteceu? Então, final de dezembro, começa a produzir conteúdo para executivo, porque eu tava falando com planner, planejamento. Aí parei de produzir planner, comecei a produzir conteúdo para formação executiva final de dezembro, depois da nossa conversa. Uma semana depois, 10 dias depois, eu comecei a produzir. Para subir, editar, não sei o que, começou a subir. Quando foi março, a gente falou, vamos lançar? Vamos. A gente se organizou para lançar. Veio a pandemia. 2020, março, o auge da pandemia, quando estoura a pandemia. E aí começa aquele que a gente faz, e você se pronunciou dentro do Insider. E falando pra gente que agora era a hora, que não era pra parar, que você também ia fazer, que iam ter os lançamentos, que iam ter os desafios, que a gente ia fazer isso junto, que papapá. Falou lembra aquele pitch do bot salva-vidas, que depois também eu dei uma customizada nele, né? Fez uma homenagem. Fiz uma homenagem, porque outro dia eu ouvi que quando a gente se inspira em alguém, é uma homenagem, não é um jeito bonitinho, né? Aí me inspirei no bot salva-vidas, eu falei, é isso mesmo, quer saber? E para o mundo corporativo vai acontecer a mesma coisa. É hora das pessoas se destacarem e, enfim, entender onde elas querem estar de verdade com toda essa crise. E a gente fez o nosso primeiro lançamento no auge da pandemia, no início da pandemia, em março de 2020. Quanto a gente pôs, você lembra? A gente colocou também os mesmos 2. E vendeu? 12. 12 de novo. Aí falou, bom, beleza. Pôs 2, vendeu 12, parece que é por aqui mesmo que a gente vai. E aí a gente começa a entrar no processo de debriefing, melhoria, refinamento, aumento do grau de consciência, tem muita coisa que vai acontecendo. Mas acho que tem uma coisa muito legal que o Thiago falou quando eu encontrei com ele no evento ao vivo. Ele falou assim, eu falei, pô, Thiago, o primeiro já deu isso. Ele olhou pra mim e ele fez assim, Paty, nunca mais vai ser o primeiro. Ele falou, não esquece tudo que você aprendeu lançando a sua mãe. Ele falou, tudo aquilo te fez chegar aqui com essa força e com esse grau de consciência. Tem muita coisa ainda para você aprender, óbvio que tem, mas você não tá lançando como se fosse a primeira vez. Eu falei, é verdade. Então, quanto aprendizado a gente veio acumulando durante aquele ano todo que a gente tentava engrenar. E vale até lembrar que a gente comenta muito quando você solta no Insider o que você aprendeu até hoje, né? Aquele a gente formulário. Comenta muito sobre isso, aquele formulário, que gera um nível de consciência na gente de tudo que a gente aprendeu nesse período, coisas que a gente não dá mais valor, porque foi tão sacrificante captar lead a primeira vez. Você esquece. Que a gente não lembra mais como era difícil instalar um pixel, né? E hoje você nem lembra mais. Você faz normal, né? A gente virava à noite para instalar um pixel, vamos dizer. Né? Coisas que são ridículas, né? Hoje pra gente, graças a Deus, mas era um sofrimento absurdo. E a hora que você empilha lá acho que é na renovação, né? No evento da renovação, né? Quando você empilha lá assim, marca aqui o que você já aprendeu. Cara, eu acho aquilo sensacional. É um negócio, eu falo assim, porra, eu aprendi isso aqui, velho. É verdade. 1 ano atrás era muito difícil. Mas 1 ano parece 10 anos, né? Então, tipo, a gente ganha E olhar hoje aqui a gente conversando, olhar 1 ano atrás, nossa. Imagina.
todos os aspectos, né? A gente tá um ano e Fazer. 2 meses do 6 em 7. É. A gente tem 1 ano e 2 meses do 6 em 7. Eu lembro que eu passava um dia inteiro para escrever uma live. Um dia inteiro para fazer um conteúdo raiz. É muito amadurecimento no processo, né? Muita coisa. E aí a gente começou, foi fazendo os lançamentos, e aí em setembro de 20 a gente faz o 6 em 7. Então, aí 2 anos depois de entrar praticamente no Fórmula, né? Foi em agosto de 18. Setembro de 20 a gente faz o 6 em 7, bagunça, comemora, tira a pulseira. Meus filhos não deixam cortar, manda guardar. Não, mamãe, você tem que guardar, você não tem que cortar. Eu falei, mas todo mundo corta. Não. A gente vai tirar e vai guardar, pra você lembrar sempre esse momento. Eu fiz, tá bom. Então guardou, pôs num quadrinho a pulseira. E é muito legal isso. E assim, eu acho que tem uma coisa que, no meio dessa história toda, né? A gente falou tanto, acho que tem algumas coisas, assim, pelo menos, que estão no entorno disso, né? Primeiro que, no nosso caso, assim, eu tenho que reconhecer aqui a família que sempre esteve com a gente, sabe? Sempre apoiou, porque tem muita ausência no começo, né? A gente precisa se dedicar. Não era puxado. Lógico que é. É um processo de curva de aprendizado, tem muita coisa envolvida, né? Tem expectativas, tem a sua parte emocional, tem você aprendendo a lidar, assistindo nos intervalos, eu assistia você o tempo todo. No final do dia, eu falei, eu preciso olhar para um lugar só, né? Você fala isso, mas eu também já acreditava nisso. Eu falei, cara, tem que olhar para um lugar só. E aí eu olhava para você o tempo todo. Então, quando eu precisava fazer alguma coisa, eu ficava assistindo suas lives, seus conteúdos, tudo para abrir a cabeça, para ver forma de falar, enfim. Então, tinha uma imersão muito grande. Nas horas vagas, elas não eram vagas, elas eram ocupadas, né? E a família, obviamente, acaba sendo impactada num primeiro momento, mas eles o tempo todo estiveram juntos, assim, apoiaram e tal. E tiveram 2 situações interessantes, eu vou contar aqui, tá bom, internamente. 2 situações interessantes com relação a você. Logo no começo, tudo que eu estudava era Érico Rocha, né? E aí um dia, meu filho, na época tinha o quê? 7, 8 anos, né? O Guilherme. E o meu note estava aberto no escritório, sabe? E tinha uma pasta bem no meio da área de trabalho escrito Érico Rocha. Que era tudo que a gente estava estudando e vendo, estava lá, né? Tudo que eu... Enfim. Aí eu só escuto meu filho berrar essa história. Mamãe, eu fiz o quê? Você pode vir aqui 1 minuto? Tá. Fui até eu escutar, falei, que foi? Aí ele sentado assim, ó. Quem é esse tal de Érico Rocha? Oi? O que tá acontecendo aqui? O papai sabe esse tal de Érico Rocha? Gente, meu Deus do céu, meu marido não tem ciúmes, meu filho tem. Meu filho, deixa a mamãe te explicar, vem aqui. Que loucura é essa? Você tá doido, garoto? Não sei o que. A gente começou a rir, aí chamei o Sandro, a gente deu risada e tal. Mas tudo era Érico Rocha, né? Tudo era. A gente seguiu você e ponto. A gente seguiu uma linha, a gente seguiu uma metodologia até a gente se entender. Eu acho que isso é uma coisa que talvez, se a gente pudesse dar uma dica para quem tá ouvindo, é cuidado com essa misturança de coisa, né? Porque é tanta coisa pipocando, é tanta gente falando de tanta coisa, que se você começar a ouvir todo mundo, você não sai do lugar. Né? Então a gente foi muito fiel, né, ao processo, aos debriefings, a tudo isso que a gente foi vivendo e chegou no 6 em 7 com uma metodologia. E assim, eu acho que isso é importante falar. Depois a gente começa a aplicar uma outra coisa diferente? Começa, mas eu acho que é muito diferente de você já ganhar um nível de consciência e começar a brincar com novos elementos, né? Mas a gente chegou até ali com uma metodologia e foi muito legal. E aí, depois disso, então... Muitas pessoas... Isso é contra-intuitivo. Voltando a um parênteses, é muito contra-intuitivo. Porque a gente acredita que quanto mais, melhor. Mas chega uma hora que é quanto menos, melhor. Porque o mais gera caos. E caos gera perda de energia. E perda de energia gera pouco resultado. E aí você procura mais, não tive resultado, deixa eu ir para mais. Que gera mais caos, que gera mais perda de energia. Então, às vezes, é quanto menos, melhor. Eu estava no 747 hoje, nos faixas brancas, né? Pelo que eles estavam falando, eu percebi o caos dele. O maior inimigo do seu 6 em 7 ou da faixa preta é o caos. E hoje a oferta... E o maior amigo é o foco. Foco em quê? Em um pouco. O maior inimigo é o mais. Pode ser o mais. Então, a ordem, ela só vem com pouco. Porque dá um trabalho organizar tudo. E a gente fica... Eu passei 3 meses gravando a nova fórmula, por exemplo. Acho que 3 meses.
Fora, eu acho que 6 meses só para contextualizar, a gente fazendo meetings para colocar tudo no mapa mental. Só para a gente organizar o caos. Isso vem antes ou vem depois? Melhor antes. E é um trabalho de curado, talvez de 6 meses para gente que já faz isso há 7 anos. Ou nada, 8 anos, 9 anos. 2013 foi o primeiro lançamento, então a gente está em 2022, vai ser março, vai ser o 9º ano completo, né? Então organizar o caos, e o caos ele é muito sedutor, é a sereia. Tem sempre uma sacadinha nova. E o canto da sereia, que leva os navegantes ao penhasco dos 6 em 7. É o canto da sereia. Então aqui vale fechar esse parênteses. Toma cuidado com o caos. Ele gera muita confusão mental. Você tenta encaixar as coisas, né? E tenta encaixar, as coisas não vão se encaixar. Elas não se encaixam. E a onda passa, né? Eu tenho uma parada que eu tô sempre aprendendo a surfar, né? E tem uma coisa que às vezes você surfar de frente para a onda, que chama de front, é diferente de surfar de trás para a onda, que chama de back. E é engraçado que eu já sei, eu estava usando uma outra parada para surfar, que é um foil, eu sabia surfar exatamente de frente, mas eu falei, vou tentar de back, que é o normal, o segundo passo, que é surfar de frente, de costas, alguma coisa do tipo. Mas é muito louco, porque você está na onda e o seu corpo não está automático o que fazer. Então, se você titubia, você perde a onda. Aí você tem que começar a remar de novo para pegar outra onda, para subir, para ter uma outra chance. Eu acho que quando você está no caos é um pouco isso. Você perde um pouco da energia, você perde um pouco do que fazer e você perde a onda. E quando você perde a onda, uma analogia para aquele ciclo de lançamento, o que você tem que fazer? Você tem que botar a prancha e passar a arrebentação novamente. Tipo, a arrebentação é onde a onda quebra e tal, e é a parte pior de passar. E depois você passa, você tem que esperar uma onda, esperar o timing certo, quando ela vir, tentar, e aí você vai ter uma segunda chance. E cada um desses é um ciclo. E o caos faz com que você tenha mais ciclos do que você deveria ter. Né? Então aí você cansa, e aí acontece o problema que aconteceu, o desafio que aconteceu para vocês ali no segundo tempo, onde vocês titubearam em desistir. Se não tivesse tido a chamada de acho que uns 2 ou 3 insiders, né? Mais um faixa preta, não, faixa preta, mais 2 insiders, a gente não podia não estar contando essa história hoje. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, é isso? Março a gente... março de 20. Isso Olha como é que a história... Olha, a história podia ser muito assim. diferente. Já pararam para pensar nisso? Já. Cara, já pensou se o Rodrigo não tivesse chamado vocês e a Vanice não tivesse reforçado e a Márcia ainda te dado um tranco que ela pode, né? Ela é fofinha daquele jeito. Imagina ela sendo brava comigo. Presta atenção, você nunca é brava. Exatamente. Né? Não é Ela quebrou o padrão dela, né? Total. Ela quebrou o padrão. Mas enfim, assim, a gente toma cuidado com o caos. Eu acho que tá Cuidado bom com o recado. caos. E aí eu acho que tem muita coisa que veio em cima disso, né? E aí eu tenho que ser muito justa aqui com o Rafa. Eu acho que desde que a gente começou a bússola, ele sempre pegou no meu pé com uma coisa, que eu sou a expert, né? E ele sempre pegou no meu pé com uma coisa, que ele fazia uma pergunta: a gente quer fazer para ganhar dinheiro ou a gente quer fazer para transformar vidas? Não, para transformar. Ele falava, então, o teu programa tem que ser bom o suficiente para transformar. Em quanto tempo essas pessoas vão ter resultado? Então ele sempre pegou muito no meu pé nesse sentido, sabe? Em quanto tempo eles vão ter resultado? O que é resultado? O que é sucesso? Mas o que eles querem? O que eles querem? E o que vai deixar eles felizes? O que vai mudar a vida deles? Mas eu falava, calma, deixa eu pensar, você também tá deixando. Ele não mas você disse que a gente quer estar fazendo isso para transformar vidas. Então, porque na nossa cabeça, você falava isso também, mas eu acho que só quando você vive isso, e você tem que viver e tem que acreditar nisso. O dinheiro, ele é consequência de um resultado que a gente gera para alguém que confiou na gente. Então, quando você abre a sua boca para oferecer alguma coisa para alguém, então faça o seu melhor. Acho que é isso que o Rafael sempre trouxe muito forte para dentro da nossa empresa, né? Cara, é para fazer a diferença. É para fazer a diferença. É para fazer a diferença. Senão, não vão fazer. Então, a gente já deixou de abrir produtos, né? Que a gente poderia ter produtos. Então, tem que ampliar, você tem que abrir essa esteira, você tem que fazer 1000 coisas.
Mas assim, você tem certeza que isso é foda o suficiente pro aluno? Ah, não, então não vamos fazer. A gente só vai fazer a hora que a gente tiver certeza que isso muda a vida das pessoas. E, Érico, se a gente falou da transformação da vida da minha mãe, você não sabe, você não sabe, óbvio, mas assim, as pessoas não têm a dimensão do que é poder transformar a vida de centenas de pessoas. E ver essas pessoas olharem para você, pessoas que estavam desacreditadas de si mesma, pessoas que estavam há 10 anos na mesma posição, com o mesmo cargo ou com o mesmo salário, e em 2 meses, 1 mês, em 3 meses ser promovido. O cara virar para você, sem faculdade, virar um executivo. A família não acreditava nele. Sabe essa descrença? Ele falou, Paty, a minha família não acreditava. E quando eu comprei o curso, falou assim, mais um curso? Pra que isso? Ele fez, mas eu fiz. E em 2 meses o cara é promovido, 120%, vira executivo. E ele olhar pra mim e falar assim, pô, mora no Rio de Janeiro, né? Um calor danado. Ele falar pra mim, eu não tinha ar-condicionado na minha casa. Ar-condicionado. Ele faz assim mesmo, ar-condicionado. Então assim, você fala, a gente arrepia de lembrar do cara falar, eu comprei um tênis pra minha filha. Era o sonho Que dela. eu nunca tive. Então, tal de Jordan. Um tal de Jordan. Exato. Você nem sabe o que tá comprando. Então você olhar e ver essas pessoas olharem pra você e falar, meu, nossa, muito obrigado. Então gente que olha pra gente hoje, agradece muito, o Rafa é muito presente, né, aqui dentro da empresa, as pessoas sabem dele, em live eu falo muito dele, então ver essas pessoas agradecerem a transformação que a gente levou pra vida delas. Eu voltei a cuidar do meu filho, porque eu achava que pra eu ter uma carreira eu não podia ter vida, então eu trabalhava até 4 da manhã. Você me ensinou a ser promovida, eu ganho mais e trabalho menos horas, porque eu sou mais efetiva no meu trabalho. Pô, eu tô brincando com meu filho, eu chego em casa e eu quero brincar, porque são pessoas que estão bem. Então você vê essa transformação através de um conteúdo... A frase, né? É libertador fechar o note às 6 da tarde, né? É isso que a gente escuta do aluno falar assim, cara, a bússola me libertou, é libertador. Então, aí eu lembro daquela frase do Rodrigo na palestra, né? Antes de... Eu não lembro se foi o Rodrigo agora, sabia? Ou se foi o... eu acho que foi uma palestra do Granville, eu acho. Que ele falou, eu tô em dúvida se foi o Rodrigo ou o Granville, que falou aquela frase. Antes de você desistir do seu curso, pensa que você está desistindo de alguém que precisa dele. E isso é muito verdadeiro. Porque, assim, o que a gente vê hoje nos alunos, e eles ficam desesperados. As pessoas têm que saber quem é a bússola. A gente tem que fazer barulho com você. A gente tem que divulgar. Você tem que fazer mais, você tem que divulgar mais. Então, o que é isso? É um jeito que a pessoa tem de agradecer a transformação. Eles dão dicas de marketing pra gente, né? Isso é muito legal. Isso é muito louco. Olha, se você fala tal coisa, você vai vender mais. E quando eles pedem para eu criar produto? Faz um produto assim pra gente comprar. Então, porque eles estão transformados? Eu acho que o que está por trás não é o dinheiro, o produto, né? Mas eu acho que é isso que a gente queria deixar muito, assim, tipo, muito isso, de deixar esse recado para as pessoas, de fazer alguma coisa de verdade que transforme vidas. Não é uma brincadeira, a gente não pode brincar com as vidas, entende? As pessoas, quando entram num programa, elas estão entregando uma parte delas, elas estão acreditando, e muitas vezes elas estão olhando para a gente com uma grande esperança de tirar elas de uma dor ou de uma situação. No meu caso é a dor corporativa. E para alguns pode parecer uma bobagem, mas não é. Eu acho que um cara chegar em casa, uma mulher chegar em casa e se sentir derrotado e levar isso para dentro da casa, para os filhos, para parceiro, parceira, para a vida, né? Então, chegar e falar, eu tinha desistido de trabalhar, eu queria pedir demissão, eu só não pedi demissão. De mim, a gente ouve isso. A Denise, né? Eu ia pedir demissão e decidi entrar na bússola antes. Eu só não pedi demissão porque eu tinha um boleto para pagar. Sabe essa coisa assim? Eu tenho que pagar a conta, aquela coisa triste, né? E aí ela vem pra bússola em 2 meses, vira executiva, 102% de aumento. Então a gente começa a ver coisas e fala, meu Deus, mas o mundo corporativo faz isso? Faz. Transcendemos, né? Quando você transcende isso do impacto versus o dinheiro, e quando transcende, isso quando a ficha cai, para se transcendir é muito filosófico, mas quando isso passa a ser uma coisa não negociável para você, como foi, cara, tem que transformar. O 6 em 7 passa a ser quase, o faixa preta passa a ser quase uma natural. E é difícil de transcender isso no começo, quando a gente está no começo, que precisa da grana mesmo. Total. Mas é interessante, mais um insight. Mas imagino que depois disso o seu 6 em 7 começou a rolar, foi isso?
Começou Aí aí. foi. E aí, aquele ano de 2020 fechou em quanto? Essa era... Não fechou muito, não. Não fechou muita gente. Que a gente fez 6-7 em setembro, 100. outubro e dezembro. Ah, Deu 300 e pouco. 300 e Porque a pouco. gente já fez lançamento de 30 mil antes. 12, 400 vai, deve ter 30, fechado. 30, e aí a gente pulou pro 100. Aí depois a gente fez mais um dia, em dezembro, de 100. 100 e pouquinho, 170, acho que foi. É. Acho que Aí sim. quando E aí virou começa- 21, Aí Como é que 21, começou? Como é que foi? o bicho pega. aí a gente começou a realmente decolar. Assim, em janeiro a gente deu uma baixa, não viu tanta força, mas depois começou. Aí foi para 350, 400. Aí a gente ficou alguns lançamentos entre 350 e 450. A gente ficou 4 a 5 lançamentos presos aqui, né? Ficou nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí o penúltimo a gente fez 550 550 e o e o último último. 800. E tem mais um dia 13. Dia 13 agora a gente E abriu. ao todo vocês estão num ano com faturamento de? 2.800. 2.800. Esse ano. Meu Deus. 2021. Vocês foram a faixa preta número? Vocês têm o número da faixa preta de vocês? Ou o troféu por acaso com vocês? Sim. Ah, eu não peguei. Eu não- 150 e alguma coisa. É, teria que... 150, então são muito 100. bem. A gente está mais ou menos em 194 que foram formados. E para mim, se eu fosse dar o título do Tarantino, os faixas pretas que quase... A história que quase não aconteceu, gente. Vocês me dão muito trabalho. Eu falo isso aqui porque é a vida, as pessoas acham que o faixa preta é a coisa mais simples, que ela vai vir numa linha reta. Mas não vem na linha reta. É engraçado, vocês sentiram um chamado lá atrás na fórmula, eventualmente para o Insider. Tem um pouco da história a jornada de vocês buscando aliados. Começou com a mãe como uma aliada, que teve um efeito colateral que talvez dinheiro não compre. Tem a irmã, que eventualmente não está mais com vocês, mas vocês seguiram firme no seu comprometimento. E aí teve os baixos, e aí vocês quase desistiram. E faixa preta ou faixa branca que não desistiu. Aí tem os amigos que te levantaram, né? O Rodrigo, como analisador faixa preta, as várias análises, os faixas pretas te guiando, né? Eles cara, te guiando. Seus colegas te segurando, te dando uns bons solavancos quando vocês precisavam. E, enfim, de repente a confirmação, e de repente quando vem rápido, né? Quando vem rápido. Se vocês eram os faixas, entrar na faixa branca, coisa mais improvável, que foi forjado por uma série de fatores, como seus aliados, o comprometimento de vocês, a coragem. O Rafa sempre corajoso, aparentemente, sempre confiando. Olha só, mesmo quando não tinha... Ele confiava em você quando você não tinha resultado, porque agora é fácil. Quando você não tinha resultado, parece que ele nunca titubeou. É engraçado, né? Olha que visão, assim. O e aí Rafa surge a confiou e faixa me preta. empurrou, né? O Rafa E me é tudo empurrou muito, muito. E é tudo muito exponencial. Esse é o problema da faixa preta. Ela é exponencial no sentido de que ela começa devagar, né? E ela sobe de uma vez. Tanto é que no ano de 2020 é 2,8 milhões, sendo que no ano anterior era uma fração disso, era 300 mil, alguma coisa do tipo. Um pouquinho mais isso, né? 300, 400 Tipo, a gente está falando de potencialmente de 9, eu estou fazendo matemática aqui ao vivo que eu não devia fazer, mas de 8 a 10 vezes de um ano para outro. Isso passa a ser só o princípio, e aí agora vocês entram num novo jogo, né? Provavelmente outro jogo. Então, assim, mas essa é a história da vida de um faixa preta. E eu acho legal vocês estarem aqui para eu poder contar essa história com vocês. Porque se eu contasse, pareceria copy. Mas tem mais Pareceria um outro que eu resultado, tava... né? Como é que é? Tem mais um resultado ainda, se for somar aí os milhões aí. Ainda junto eu tenho um e-commerce também. E o e-commerce nasceu junto com a bússola, né? Foi, na mesma época. Ele nasceu junto com a bússola, praticamente. Um pouquinho depois da bússola, né? Na verdade. Em julho, mais ou menos, a gente começou a desenhar com 2 amigos meus. E um e-commerce de suplemento alimentar, que no primeiro ano fez 100 mil reais e no segundo ano fez 15 milhões. E esse ano deve fazer mais de 20 milhões. Nossa senhora! Isso foi efeito colateral Do lançamento. Do lançamento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Muito do que eu aprendi, do que eu passei a vivenciar no marketing,
Com certeza ele foi pro e-commerce também. E eu procurei muito, Érico. Eu falei assim pra ela, pô, legal, eu falei, agora eu preciso de alguma coisa de e-commerce do Érico. Eu não tinha nada, só tinha o menino da cachaça, né? E eu procurava assim, meu, não é possível, tem que ter alguma coisa. Foi mesmo. Mas é um resultado que faz parte da fórmula. Não tenho dúvida disso, Érico. Não tenho dúvida, não. Que dica vocês dariam para quem está começando? Acho que você poder fazer uma coisa que você ama, né? E ter o impacto que você quer gerar na sociedade, eu acho que isso é impagável, assim, de verdade, cara. Hoje, porque o que é um executivo, né? Hoje eu sou executiva da Bússola no final do dia, porque é uma empresa, você também é aí, né? Não tem jeito, é uma empresa. As pessoas acham que a gente tá aqui só falando live, fazendo live, não é. Tem muita coisa que precisa rodar, né? Mas é muito louco, porque eu tava falando esses dias, né? O que faz executivo? Eu falo muito isso, né? Entrega resultado através das pessoas, você mobiliza pessoas para, né? E o que é a Bússola, né? O que a gente faz hoje? A gente entrega resultado através dos alunos, porque esses alunos são promovidos por quê? Porque eles geram resultado para as empresas onde eles trabalham, você percebe? É uma cascata, a gente faz bem pro cara, pra mulher, e faz bem pra empresa onde eles trabalham. Porque eles são geradores de resultado, por isso eles são promovidos, não são promovidos porque eles têm o olhinho mais bonitinho, é porque eles geram valor pro negócio. Então a gente criou uma legião de pessoas, está criando nessa legião de pessoas que estão transformando uma história no mundo corporativo, e isso é muito legal. Então, as pessoas lembrarem dos seus propósitos sempre, né, e caminharem com ele, porque de verdade a faixa preta ela vem, segue o método e tem um propósito claro, que não tem a ver com só o dinheiro, mas tem a ver com o dinheiro que vem através dessa transformação. E óbvio, o dinheiro é muito bom também, não tem problema nenhum. A gente gosta dele, né, paga escola, paga um monte de coisa para quem tem filho também. Mas não é mais do que isso, assim, eu acho que talvez a minha grande dica é, cara, faça um negócio que você ama, porque você vai fazer isso com muita intensidade. Então, segue o método, confia no processo e seja apaixonado, porque eu acho que fazer só pelo dinheiro é muito triste. Eu acho que você escolha algo que você ame e faça esse negócio dar certo, né? A gente fala muito aqui sobre fazer para ver se dá certo ou fazer até dar certo. A gente brinca, né? Brinca não, mas é verdade. Aqui na Bússola a gente não faz pra ver se tá certo, a gente faz até dar certo. Então, se não tá dando certo alguma coisa, vai lá pro debriefing, calibra, vê o que é e volta melhor. Né? Foi a nossa grande lição de vida, pelo menos é a minha. Não sei o que eu vou deixar como dica aí pra quem tá ouvindo. Eu acho que é isso. Eu acho que o foco é no aluno sempre, na transformação. Eu acho que isso fez a gente chegar onde a gente chegou hoje. Obviamente, com essa mentalidade, assim. Então, ele provocava muito ela. É verdade. Cara, como a gente vai fazer? A gente tem X% promovido. Como a gente faz para ter mais? Eu quero ter o dobro de promovidos. Eu quero ter o dobro de pessoas ganhando mais dinheiro. Como elas ganham? A gente tem uma média aí de 52% de aumento salarial, né? Em 3 meses e meio. Em 3 meses. Então, muito rápido. Na média, os nossos alunos têm 52% de grana a mais na conta, depois de 3 meses. Na média. Na média. Muita coisa. 52. Entre aluno com 300% de aumento, é surreal. É surreal. Mas em meses, assim, tá falando disso. Às vezes é 15 dias, um em 2 mês. meses, em 3 meses. E são pessoas que estavam desistindo da vida delas, Isso. corporativa. Então não é que a pessoa fala assim, acho que ela já tava na boca. Se ela tivesse na boca, ela não tava dentro da Bússola, porque o cara acha que pode fazer sozinho, na verdade. Ele só vem quando ele tá na dor. E o cara, eles vêm, eles e elas, né? E são, assim. Qualquer setor, né? Setor público, setor privado, Qualquer coisa. Terceiro setor, tem de tudo. É muito louco. Então, eu acho que é isso. Acho que é o que a Patrícia falou, é a paixão, é você realmente estar no foco, não ficar com distrações. Eu vejo muito assim, Érico, o que eu ouvi de amigo, cara, e aí, você ainda tá lá sendo enganado lá por um cara que só ele ganha dinheiro? Eu ouvi muito isso. E é aquilo lá, cara, tipo, no começo eu rebatia, ficava puto e tal, nem falar mal não. Mas depois eu falei, cara, na boa, beleza, tô ainda lá. Mas aí a hora que o filho fica bonito, como é que você fez? É o cara lá que tava me enganando. Não é o cara que engana todo mundo lá? Entendeu? É isso. Então, assim, a gente seguiu o método, a gente fez o passo a passo e a gente não esmoreceu, cara. A gente foi pra cima, meu. Vambora, cara. Por mais que chegou dúvidas lá, renova, não renova, mas a gente não ia parar. A gente ia continuar. Acho que a gente ia sofrer muito mais. Mas a gente não ia desistir do negócio. Então,
Eu acho que é isso, sim. Não tem muito segredo, não. Se alguém me perguntar, eu vou fazer igual a Márcia fez comigo. Não é? Se alguém me perguntar, eu vou fazer igual a Márcia fez comigo. Vai pra lá. Um dia eu acho que vocês já estão fazendo. Acho que sim. Já estão fazendo. Acho que Já sim. sim. É o muito que tá bom, é muito acontecendo. bom poder contribuir para a vida das pessoas. Assim como alguém contribuiu na hora H para vocês, né? Pra nós. Na hora certa, talvez. Uma hora crítica, vou chamar de uma hora crítica. No futuro, a vida são feitas de decisões críticas, desde quem a gente vai casar, que colégio a gente eventualmente vai estudar, ou que os nossos filhos vão estudar, que cidade a gente vai morar, tudo decisões críticas que movem, que dão direção na nossa vida de uma maneira que a gente nunca sabe, né? Como é que seria? E ó, o Thiago fala isso, ele fala assim, nossa, como a vida pode ser diferente em um ano. Como a vida pode ser diferente em um ano. Essa é a moral da história, provavelmente. Gente, que bom, muito obrigado pela participação. Queria dizer para vocês que, pessoalmente, poder falar com pessoas como vocês são o ápice da minha vida. Porque de tudo que vocês contam, eu lembro dos bastidores. Desde o evento, daquele evento de 2018, que chamava 456, do evento de 2019, dos eventos de renovação, da vez que eu sim faço perguntas e respostas até as pessoas entrarem na sala. Lembro do dia que você levantou, lembro do dia que eu não tinha noção do que eu ia falar, as pessoas acham que eu já sei. Essas perguntas ao vivo são coisas assim, sabe-se Deus o que eu vou falar, sabe-se Deus a responsabilidade que eu tenho quando eu falo, sabe-se Deus, né? Tipo, eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Cara, que bom que você estava naquela hora, que bom que você levantou a mão, que bom que eu vi, e que bom que não há coincidências, porque na vida... Não sei se há, não. Tem gente que acredita em algumas, eu não acredito muito em coincidência, não. Mas eu lembro de todo esse passo. E conversar com vocês hoje aqui para contar a história é uma coisa muito louca, porque todo esse programa dá trabalho, no sentido de muito trabalho. Ontem, sábado, minha esposa me perguntou de novo. Érico, eu não sei como é que foi a palavra que ela perguntou, eu já tinha tomado algumas também. Full disclosure, eu estava comemorando. Enfim, estava fazendo um churrasco, tinha tomado umas cervejas ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, ela perguntou, você não pensou em parar novamente, não? Foi essa pergunta que ela perguntou. E assim, eu acho legal que ela sempre está perguntando isso, né? Porque eu posso parar, eu não tenho que continuar, eu posso. Mas eu falei, não, Ju, não estou pensando em parar. E eu falei várias coisas, mas entre outras coisas, falar com vocês, tanto trabalhando ou não, é o ápice do meu dia. Porque eu lembro de todas aquelas partes que não são fáceis. Mas aí, cara, eu falo com vocês, eu falo, nossa, imagina se eu não tivesse aparecido naquele evento. Imagina se a equipe se eu não tivesse, de alguma forma, conseguido orquestrar esses faixas pretas, que vocês são eles agora, sabe? Imagina se esse programa não existisse. E todos os altos e baixos, né, de criar um programa do zero com uma promessa tão forte, tão ousada, né? Tipo, chegar e colocar na mesa, colocar o seu na reta, uma coisa tão ousada, dá tanto trabalho, mas vocês são o ápice desse trabalho. Eu acho que, sabe, minha mãe queria muito que eu formasse, eu nunca entendi, ela queria uma festa de formatura, eu nunca quis, sabe? Viajei pro exterior e tal, mas meio quando eu voltei, eu já tinha voltado mais atrasado. E ela falou, não, meu filho, eu quero a festa de formatura. Ela queria isso. Eu nunca entendia, mas mãe... Pra coroar. Mas aí eu entendi, sabe? O que ela queria? Um momento que ela lembrasse de tudo que ela tinha passado para aquele filho estar formando. E que no mundo dela era o sinal que ela fez. Ela foi mãe. Minha mãe queria que eu veja. Ela sempre fala, meu filho, eu queria que vocês passassem necessidade que eu passei. Então, aquilo era um momento que personifica a coroação que ela conseguiu. Os filhos estão vivos, estão bem, estão formados na cabeça dela. E agora eles estão prontos para a vida. Então vão arrumar um emprego e são independentes, vão ficar independentes. Eu nunca entendi aquilo de verdade. Por que era tão importante para ela? Para mim não era. Mas é porque eu não era a minha jornada, né? De alguma forma ou de outra. Mas agora vocês são a formatura, cara. Eu formo todo dia, gente, sabe? Essa conversa pra mim, eu sei que a gente dá os troféus,
sei que aperta a mão, mas essa conversa para mim é esse momento de formatura, isso me dá muito sentido na minha vida, de verdade. E obrigado por vocês investirem um tempo de estar falando essa história ao vivo aqui. Eu agradeço também. Acho que, bom, estamos dois aqui, porque em 2021 entramos em dupla para o Insider, né? Obviamente, ele não estaria aqui na câmera comigo. Mas, bom, já que vamos fazer agora esse negócio junto, quando fez o 6 em 7, ficou pronto. Já temos dinheiro agora para entrar em dupla no próximo ano. E a gente entrou. E agora estamos aguardando aí, né? Mas a gente vai fazer 10 milhões ano que vem aí com a ajuda do Flat, se tudo der certo. Assim, se formos aprovados, estamos esperando 2 para 10. Érico, não quero dar nenhum toque aqui em público. 2 para 10, hashtag 2 para 10. Agora o jogo muda, né? E vamos fazer uns 10 milhões e nós vamos contar essa história de novo. Vamos, a gente vai fazer um podcast 2 para 10 daqui a pouco. Você vai ser legal contar a história dessa nova fase da vida de vocês, né? São novos desafios, né? Você tem a conquista, não é só a nossa, Érico, né? Eu falei ontem para a Patrícia, essas histórias que a gente contou aqui dos nossos alunos, eles também tiveram isso porque é parte sua também. É muito louco, não sei se isso passou forte na tua cabeça já. Tantas transformações que seus alunos estão entregando para os alunos, né? Então, vamos dizer, é como se você fosse o avô disso, né? É como se você fosse o avô, são os filhos dos filhos, né? E eu acho que quando você repete, fica presente para mim. Mas dessa, com toda licença, pedindo licença a todos os seus alunos, assim, de não querer desmerecer o que eles fizeram, mas, assim, pedindo licença, eu vou dormir mais com a história da sua mãe. Total. A sua mãe realmente saber o que ela está vivendo, o que ela viveu, o que ela superou, para mim é uma loucura, né? É uma loucura. Eu nunca imaginei que esse trabalho salvasse vidas. E talvez não salve. Mas eu acho que a história dela é inspiradora, de verdade. Eu acho que no nosso caso salvou, não dá para. Como é que ela chama? Catarina. Ela deve estar assistindo aí. Com certeza ela está assistindo. Você fez meu dia, Catarina. Com certeza. Vocês fizeram, né? Junto, essa família Agopian. O Agopian é do meu marido, né? Mas enfim. Mas a minha irmã, a gente tá na lida com ela. Se a gente vai trazer ela de volta também. Pode escrever aí no 2 para 10, ela vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Show. Estão resgatando ela. Gente, um abraço. Obrigado. E esse é só o começo. Te vejo no próximo nível. Valeu.